E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente mergulhar a fundo em mais uma história aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar uma que, olha, apesar de ser primeira lá na Bíblia, ainda deixa a gente com muitas perguntas. A história de Caim e Abel. É mesmo! É incrível como esse relato que a gente encontra lá no comecinho, em Gênesis 4, logo depois da queda de Adão e Eva, mostra como o pecado se espalha rápido, né? E como ele já bagunça os relacionamentos logo de cara. Uma tragédia que expõe como a gente é frágil e as consequências nossas devastadoras da inveja e da ira. Pois é. Nem bem saímos do paraíso e já temos assassinato em família, né? Mas, tirando a tragédia em si, essa história nos convida a pensar, né? Sobre a natureza humana, a relação com Deus, a responsabilidade que cada um tem e a graça divina. E esses temas, olha, são de todos os tempos, continuam super relevantes hoje em dia. E aí vamos juntos desvendar os mistérios e as lições por trás desse primeiro crime. Vamos nessa. Mergulhar na história de Caim e Abel é como se a gente abrisse uma janela para a alma humana, sabe? Para entender aquelas lutas que todo mundo enfrenta por dentro, é entender como o pecado vai nos estragando, nos afastando de Deus e de quem está perto. Mas também é descobrir a misericórdia de Deus, que mesmo com a tragédia, se mostra presente e oferece esperança. Pra gente começar, vamos apresentar os personagens principais dessa história, Caim e Abel. O que a Bíblia diz é que Caim era agricultor e Abel, pastor de ovelhas. Só essa diferença já nos diz alguma coisa, você não acha? Ah, com certeza. Caim sendo agricultor, ligado à terra, uma vida mais parada. E Abel, pastor, sempre em movimento com as ovelhas, já mostra jeitos de viver diferentes, né? Até visões de mundo diferentes. Mas a Bíblia vai além de só descrever o que eles faziam. Ela dá pistas sobre a família, as expectativas, tudo isso. É verdade. E não podemos esquecer que Caim era o primogênito, o filho mais velho. E naquela época, ser o primeiro filho era uma coisa muito importante, né? Sem dúvida. O primogênito tinha privilégios e responsabilidades, né? Era ele que herdava a liderança da família, a bênção do pai, uma parte maior da herança. É bem provável que essa posição privilegiada tenha influenciado como os irmãos se relacionavam. Quem sabe até contribuiu para o conflito, né? E tem um detalhe que me chamou a atenção. A Bíblia fala da reação da Eva quando Caim nasce, né? Ela diz, alcancei do Senhor um homem. Mas quando Abel nasce, não tem nada disso. Essa ênfase no primogênito não te parece curiosa? Nossa, que observação interessante. Alguns estudiosos acham que essa ênfase mostrava a esperança que a Eva tinha em Caim, sabe? Como se ela visse nele a chance da humanidade se redimir depois da queda. Mas essa Bíblia é cheia de detalhes e cada um pode interpretar de um jeito. É, concordo. Bom, vamos pra frente na história. O que realmente causa o problema é a oferta que os irmãos fazem para Deus. Caim oferece do fruto da terra, enquanto Abel oferece dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. A pergunta é, por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? O que estava em jogo ali? Essa é a grande questão, né? E a resposta não é tão simples. Tem várias interpretações teológicas sobre a oferta de Abel ser aceita. Alguns estudiosos dizem que a oferta de sangue de animal era vista como melhor do que a oferta vegetal. Mas outros questionam isso, já que depois, em Israel, as ofertas agrícolas também eram aceitas. Entendi. Então não era o que a oferta era em si que definia se ela seria aceita, né? Tinha algo mais. Me parece que a atitude, a motivação por trás da oferta é o que importava nesse debate. Exatamente. A chave para entender por que a oferta de Abel foi aceita parece estar na qualidade dela e principalmente na atitude de quem estava oferecendo. A Bíblia descreve que Abel ofereceu dos primogênitos e da sua gordura, mostrando que ele escolheu o melhor que tinha, com cuidado, zelo e devoção. Já a oferta de Caim é mais genérica do fruto da terra, sem especificar a qualidade. É como se a oferta de Abel mostrasse um coração grato, disposto a honrar a Deus com o melhor que ele tinha, enquanto a de Caim parecesse, sei lá, desleixada, até meio obrigada. É uma ótima maneira de ver. Hebreus 11.4, no Novo Testamento, reforça essa ideia. Diz que, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. A fé de Abel estava na atitude dele e em como ele escolheu a oferta com cuidado. É como se a oferta mostrasse o que cada um tinha por dentro. Mas e o Caim? Como ele reagiu vendo a oferta dele ser rejeitada e a do irmão ser aceita? A reação dele foi imediata e forte. A Bíblia diz que ele cirou fortemente e descaiu-lhe o semblante. A oferta ser rejeitada fez ele sentir inveja, frustração, raiva. É normal que ele se sentisse humilhado ou rejeitado, mas como ele lidou com isso foi péssimo. E Deus, como sempre, atento a tudo. Em vez de ignorar o Caim, ele pergunta, por que te iraste? E por que descaiu teu semblante? Essa atitude de Deus é muito marcante, né? Mesmo com a raiva do Caim, ele quer conversar, entender o que está acontecendo. Sem dúvida. É um lembrete forte da misericórdia de Deus, né? Mesmo quando a gente erra, ele está ali, disposto a nos alcançar. Deus estava dando a chance para o Caim reconhecer o erro, se arrepender e mudar. Mas, infelizmente, o Caim não aproveitou essa chance. E Deus, com toda a sua sabedoria, vai além da pergunta e avisa o Caim do perigo. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar.
Que imagem forte, né? O pecado parece um bicho pronto para atacar. Sim, é como se Deus dissesse: Caim, eu vejo a raiva aí dentro, a inveja te consumindo, cuidado, o pecado tá te rondando, que não te controlar, mas você pode resistir, escolher o bem. Deus, mais uma vez, lembrando que a gente pode escolher, né? O Caim, porém, cego de raiva e inveja, ignora o aviso de Deus e, bom, você sabe o que acontece depois. Infelizmente, a história termina em tragédia. O Caim, dominado por tudo de ruim que ele estava sentindo, comete o primeiro assassinato, matando o próprio irmão. E o mais chocante é como a Bíblia fala do crime de forma fria. E falou Caim com Abel, seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e matou. Corta o coração, né? Tanta violência em tão poucas palavras. E Deus, como um pai que quer entender e corrigir, pergunta pro Caim: onde está Abel, teu irmão? Mas a resposta do Caim é diferente do Adão depois da queda. Ele mente, fala, não sei, e ainda desafia Deus. Sou eu o guardador de meu irmão. É impressionante como o pecado deixa a gente duro, né? O Caim não somente sobre o que fez, como também não assume nenhuma responsabilidade pelo irmão. Ele nega a fraternidade, o amor, que são a base do cristianismo. É como se ele rompesse com Deus e com a humanidade. E essa atitude, essa frieza do Caim, claro, vai ter consequências sérias. Com certeza. Diante da mentira e da rebeldia do Caim, Deus o condena. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Que sentença pesada. E é interessante como a maldição atinge o Caim justamente naquilo que ele mais gostava. A terra, o trabalho dele, o orgulho dele. É isso mesmo. Deus, em sua justiça, condena o Caim naquilo que era mais importante para ele. A maldição não é só o sofrimento físico, a dificuldade de plantar, mas também a perda de identidade, de pertencimento. O Caim, que era ligado à terra, agora é um nômade, um fugitivo, sem raízes, sem lar. É a consequência do pecado que separa a gente de Deus, do próximo e da gente mesmo. É uma imagem forte da solidão que o pecado causa, né? E mesmo toda essa tragédia, toda essa dor, Deus na sua infinita misericórdia. Sim, mesmo condenando, Deus mostra compaixão. Ele coloca uma marca no Caim para proteger ele da vingança dos outros. É como se dissesse: eu te condeno pelo crime, mas não vou deixar de fazerem mal. Você vai colher o que plantou, mas não vai ser abandonado. Que gesto incrível. Deus limita a vingança, né? Ele estabelece um princípio básico para ter uma sociedade justa e compassiva. Deus ensina que a justiça não se faz com as próprias mãos, a gente deve confiar nele. Essa atitude de Deus nos faz pensar em como lidamos com a justiça. A gente quer vingança ou quer justiça de verdade, que traz restauração e reconciliação. É uma pergunta que faz a gente pensar bastante. Mas a história não termina aí, né? Caim, mesmo amaldiçoado, constrói uma cidade e seus descendentes desenvolvem habilidades, cultura, tecnologia. É curioso como que ele deixou continua, mesmo com toda a tragédia. Sim, e esse legado é meio contraditório, né? De um lado tem o desenvolvimento, a cidade, o avanço da cultura, mas por outro o pecado ainda tá lá e a gente vê isso na canção do Lameque, descendente do Caim, que se gaba de ter matado um homem. É como se a violência gerasse mais violência, um ciclo sem fim que passa de geração em geração. Mas, no meio de tanto pecado, surge uma esperança. O nascimento de Sete, filho de Adão e Eva, que a Bíblia apresenta como um substituto de Abel. Exato. O Sete representa um novo começo, uma nova linhagem que vai levar até Noé e lá na frente, até Jesus Cristo. É como se Deus dissesse: mesmo com a tragédia, com o pecado, com a violência, o meu plano de salvar vocês continua, a promessa de redenção continua viva. Que mensagem poderosa. Deus está dizendo que a graça dele sempre vence o pecado, a esperança sempre volta, o amor sempre vence. E essa mensagem nos leva à pergunta central da história. O que a gente pode aprender com esse relato tão antigo e tão atual? O que ele ensina sobre a gente, sobre o pecado, sobre a graça e a justiça de Deus? O que a gente pode aprender com os erros do Caim e com a misericórdia de Deus? Perguntas profundas que nos desafiam a olhar para dentro da gente, enfrentar nossos medos, nossas inseguranças, nossas tentações. A história de Caim e Abel é um espelho da gente, mostrando as lutas que todo mundo tem. E aí, eu te pergunto, e é você que está ouvindo, o que essa história te diz? O que Deus quer te falar através dela? Como a gente pode viver de um jeito mais justo, com mais compaixão, aprendendo com os erros do Caim? São perguntas que ficam na cabeça, né? Que fazem a gente procurar respostas, ter uma relação mais profunda com Deus e viver com mais integridade e compaixão. E nesse caminho, buscando essa mudança interior, que a gente se encontra na próxima parte do nosso mergulho. Até lá! É impressionante como a história de Caim e Abel. Sabe, uma história tão antiga ainda faz sentido hoje em dia. A gente vê coisas parecidas acontecendo o tempo todo, você não acha? Nossa, tal. A inveja e a violência estão em todo lugar, né? Nas relações, nos conflitos entre países, tudo. Parece que a gente não aprendeu nada com a história de Caim,
A sombra da violência, do egoísmo, da intolerância, ainda tá por aí. Verdade. As notícias que a gente vê todo dia mostram como a inveja, a ganância, a falta de compaixão levam a coisas horríveis, né? É como se a marca de Caim, a marca de matar o próprio irmão ainda estivesse na história da humanidade. Dá até pra se perguntar, né? Será que a gente tá condenado a repetir os erros do passado? Não tem jeito. O que a gente pode fazer pra acabar com essa violência e ter um futuro mais justo, mais humano? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo faz, Pedro. Mas, mesmo com a tragédia da história de Caim e Abel, a Bíblia também mostra que tem como mudar, como se redimir. Deus protegeu Caim e o nascimento de Sete mostra que o amor de Deus é mais forte que o ódio. A graça sempre vence o pecado. É verdade. Mesmo com a brutalidade do Caim, Deus não o abandonou. Ele protegeu Caim da vingança, mostrando que a justiça dele não é vingança, é restauração. É como se Deus dissesse: eu te condeno pelo que você fez, mas não te deixo sozinho. Ainda tem esperança para você, tem como voltar. Exatamente. E esse caminho de volta fica mais claro com Jesus, né? Ele ensinou a gente a amar os inimigos, perdoar, buscar a paz e a justiça. Em Jesus a gente vê a justiça e a misericórdia de Deus juntas em perfeita harmonia. É incrível como a história de Caim e Abel, mesmo sendo trágica, nos faz pensar em mudar por dentro, em ter uma relação verdadeira com Deus e com o próximo. É como se ela dissesse para a gente olhar para dentro e ver se a inveja, a raiva, o ressentimento estão crescendo no nosso coração. Totalmente. A história de Caim e Abel é um chamado para a gente assumir responsabilidade, se converter, mudar de vida. É um convite para a gente, como cristãos, sermos instrumentos de paz, reconciliação e esperança num mundo cheio de violência, egoísmo e indiferença. Mas como a gente coloca isso em prática? Como a gente não deixa a inveja, a raiva, o ressentimento tomar conta e fazer a gente repetir os erros do passado? Essa é a questão, né? E a resposta, como sempre, está na Bíblia, na oração, em buscar o Espírito Santo. A gente precisa prestar atenção nos nossos pensamentos, sentimentos, ações. A gente tem que cultivar o amor, a humildade, a paciência, a mansidão e o perdão, coisas que nos aproximam de Deus. É um trabalho de todo dia, né? Se conhecer, ficar atento, buscar mudar quem a gente é. É como se todo dia a gente tivesse que escolher entre a semente da inveja, que leva à destruição, e a semente do amor, que leva à vida. Com certeza. E essa escolha não é fácil. O mundo fica o tempo todo dizendo pra gente competir, ser individualista, ter sucesso de qualquer jeito. A gente precisa ter fé, estar perto de Deus para resistir a essas tentações e escolher o amor. Mas como a gente cultiva o amor num mundo que parece tão difícil? Como perdoar quem nos machucou? Como superar a dor e o ressentimento que nos prendem? Acho que o primeiro passo é admitir que a gente é frágil, que a gente precisa de Deus. Ninguém consegue amar e perdoar sozinho. A gente precisa da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, para se libertar do ódio e do rancor. Verdade. Só o amor de Deus cura as feridas mais profundas, muda os corações mais duros, dá força para perdoar e amar de verdade. Mas como a gente sente esse amor de Deus na nossa vida? Como a gente abre o coração para a graça dele nos mudar? Que eu acho que a chave é ter intimidade com Deus. Buscar, ele sempre lê a Bíblia, orar, viver em comunidade. É assim que a gente se aproxima de Deus, conhece o amor dele e é moldado por ele. Faz sentido. É como se a gente precisasse se alimentar do amor de Deus para ter força para amar e perdoar os outros. Mas, além da nossa relação com Deus, o que mais a gente pode fazer para ter um mundo mais justo, inspirado na história de Caim e Abel? A história de Caim e Abel nos desafia a construir pontes, sabe? Pontes de diálogo, de compreensão, de ajuda. A gente precisa ouvir o outro, tentar entender o lado dele, as dores, as dificuldades. A gente precisa lutar contra a indiferença, a intolerância e a violência, que são os frutos da inveja que o Caim plantou. É isso aí. A indiferença é o caminho para a violência e injustiça. A gente precisa estar atento a quem sofre, a quem é excluído, a quem precisa de ajuda. A gente precisa agir, se envolver, lutar por um mundo mais justo, onde a vida é importante e o amor vence. E essa luta começa dentro da gente, na nossa família, na nossa comunidade. A gente precisa cultivar o diálogo, o respeito, a compaixão, a solidariedade. A gente precisa plantar a paz para colher justiça. É um desafio, e tanto, né? Mas eu acredito que com a ajuda de Deus, com a força do Espírito Santo, a gente consegue ter um futuro melhor. Um futuro onde a história de Caim e Abel seja só um lembrete do passado e não um reflexo do presente. Sem dúvida. A história de Caim e Abel nos dá esperança, nos chama para mudar, para buscar um mundo onde o amor e a justiça sejam mais fortes. E essa busca começa em cada um de nós. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na história de Caim e Abel. A gente já viu os detalhes da história, as lições para a vida, e agora acho que é hora de ir mais fundo pensar na teologia. O que você acha? Perfeito. Analisar a teologia da história de Caim e Abel pode nos ajudar a entender melhor a fé cristã e ter uma relação mais forte com Deus. Por onde a gente começa? O que te chama atenção quando a gente pensa nesse relato do ponto de vista teológico? O livre-arbítrio é muito importante. O Caim teve a chance de escolher entre o bem e o mal,
entre obedecer a Deus e cair na tentação. Deus avisou, mas quem decidiu foi o Caim. Deus nos criou livres para escolher e ele respeita essa liberdade. Verdade. Mas Deus ter dado o livre-arbítrio não significa que ele não se importa com as nossas escolhas, né? A história de Caim e Abel mostra que o que a gente faz tem consequências e que Deus, em sua justiça, leva o pecado a sério. Exato. A justiça de Deus é central nessa história. O Caim matou o próprio irmão, um crime horrível, e foi condenado e punido por Deus. Mas a justiça de Deus não é vingança, é correção. Deus não pune por prazer ou ódio. Ele quer que o pecador se arrependa e mude de vida. É como se Deus dissesse: Caim, eu te amo e por isso não posso deixar você continuar nesse caminho de pecado e de destruição. A punição é para te acordar, para você ver a gravidade do que fez, para te dar a chance de se arrepender e voltar para mim. Que lindo isso. Deus é tão sábio que usa a punição com amor e misericórdia. E a gente vê essa misericórdia quando Deus marca o Caim para proteger ele da vingança. É emocionante, né? Mesmo com a gravidade do pecado do Caim, Deus não abandona. Ele protege o Caim, mostrando que sua compaixão está com todo mundo, até com quem errou. Sem dúvida. Deus nos ensina que justiça e misericórdia não se excluem, elas se completam. Deus é justo ao condenar o pecado, mas também misericordioso ao oferecer perdão e uma nova chance. E essa misericórdia a gente vê totalmente em Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Ele levou a culpa, o castigo que era nosso, para a gente ser perdoado e ter paz com Deus. Essa é a mensagem principal, né? Em Cristo, a justiça e a misericórdia de Deus se unem perfeitamente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador que nos liberta, o amado que nos reconcilia com Deus. Pensando em tudo isso, a história de Caim e Abel nos faz pensar na nossa vida. Será que a gente está vivendo como Deus quer? A gente busca a justiça e a misericórdia dele. A gente se esforça para ter amor, compaixão, perdão, como Jesus ensinou. São perguntas para a gente fazer todo dia. A história de Caim e Abel mostra que as nossas escolhas têm consequências para sempre. A inveja, a raiva, o ódio, o egoísmo nos afastam de Deus e levam para a morte. Mas o amor, a compaixão, o perdão, a humildade nos aproximam de Deus e levam para a vida. É como se a cada dia a gente tivesse que escolher, né? Entre a semente da inveja que o Caim plantou e a semente do amor que Cristo plantou. O que a gente está cultivando no nosso coração? Que fruto a gente quer colher lá na frente? Verdade. Que a história de Caim e Abel, a vida e os ensinamentos de Jesus nos inspirem a buscar a Deus de todo o coração, a pedir perdão pelos nossos pecados, a viver com amor, justiça, misericórdia e paz. Que a gente seja instrumento da graça de Deus no mundo. Para a gente terminar esse mergulho, que convido todo mundo que está ouvindo para a gente orar junto. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, obrigado pela Tua palavra, que nos guia e ensina. Obrigado pela história de Caim e Abel, que nos ensina que a gente pode escolher entre o bem e o mal, que a gente precisa vigiar contra as tentações, que a gente deve cultivar o que nos aproxima de Ti. Nos ajude, Senhor, a aprender com os erros de Caim, a pedir Teu perdão, a viver com amor, compaixão, perdão, como Jesus Cristo. Que a Tua graça nos ajude, que a Tua paz nos guie, que o Teu amor nos mude a cada dia. Em nome de Jesus, amém. E assim, a gente termina mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Esperamos que você tenha gostado dessa viagem pela história de Caim e Abel. Que ela te inspire a viver mais perto de Deus, do amor dele. Continue com a gente, porque em breve tem mais mergulho em assuntos interessantes e que nos fazem pensar. Até a próxima.